pela teoria do Iering, a teoria objetiva da posse, o possuidor é aquele que exerce qualquer um dos poderes inerentes à propriedade. Pode, inclusive, exercer de uma forma injusta. A gente tem a posse injusta, a posse de má-fé, nós vamos classificar essa posse já já. Então, naquele exemplo que eu falei, você é o usufrutuário, alugou o imóvel para a Dona Maria e eu sou o não proprietário, nós três estamos exercendo a posse nesse caso. A Dona Maria a posse direta, você vai ver já já, você a posse indireta e eu também a posse indireta. Se alguém invadir o imóvel e começar a usar o imóvel como se fosse seu e a gente não fizer nada, em algum momento essa pessoa vai ter a posse, ainda que seja de má-fé. Nós vamos ver já já qual que é esse momento, mas ela vai ter a posse, ainda que seja de má-fé. Por quê? Porque ela está usando o imóvel como se fosse dela. E a gente acabou de falar que para ter posse, basta exercer algum dos poderes inerentes à propriedade. E nesse caso, essa pessoa tem posse. Por quê? Porque ela está usando. E daí ela está exercendo poderes inerentes à propriedade. Ela vai, para ter posse, já eu tenho que fazer uma distinção entre a posse e a detenção, tem que preencher alguns outros requisitos. Mas o fato é que para esse nosso começo de conversa, a pessoa que está exteriorizando a propriedade tem posse. Quem é a pessoa que está exteriorizando a propriedade? É aquela que está agindo como se fosse proprietário. Não precisa querer ser proprietário. Não precisa ter o corpus em mãos, basta agir como se fosse proprietário. João, como assim não precisa ter o corpus em mãos? Vamos pensar o seguinte, no começo dessa nossa conversa, eu falei para você que eu posso ter uma casa na praia e eu alugo a casa na praia para você e eu não perco a posse, né? Você sabe que o dono da casa na praia, ele continua na posse. Eu moro na capital do estado de São Paulo, não tem praia. Vamos dizer que eu tenho uma casa na praia. Vamos pensar, uma casa numa praia em Porto Seguro, na Bahia. Eu tenho, comprei a casa lá, tá? É um exemplo. Comprei uma casa lá em Porto Seguro, na Bahia. Estou em São Paulo, comprei uma casa em Porto Seguro, na Bahia. Estou longe, estou a muitos quilômetros de distância dessa casa, mas eu estou agindo como se fosse dono. Eu estou agindo como se fosse dono, por quê? Porque eu pago IPTU, eu contratei um caseiro para ficar na casa, eu pago o salário do caseiro, eu dou ordens para o caseiro, orientações, determino o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, eu alugo o imóvel, eu mando fazer a reforma, gasto dinheiro com a reforma eventual, mandei fazer uma pintura, teve ali um destelhamento, bateu um vento mais forte, tive que gastar uma grana para pagar a telha nova e etc. Como é que eu estou fazendo? Eu estou agindo como proprietário. Então, eu tenho a posse. Essa é a grande dica para você do artigo 1196 do Código Civil. O possuidor é aquele que exerce algum dos poderes inerentes à propriedade, e os poderes inerentes à propriedade são usar, gozar, dispor e reaver. Ótimo, beleza. Só que tem uma terceira teoria, que é uma teoria que hoje o STJ tem aplicado de uma forma mais aprofundada. Não basta ter a posse, a gente tem que fazer com que essa posse venha a cumprir uma função social. Isso é um tema muito importante no direito civil, que é a chamada funcionalização dos institutos de direito privado, que vem trazida com a Constituição Federal. Isso não quer dizer que a gente vai falar só em função social para fins de desapropriação, para reforma agrária e etc. Depois nós vamos falar sobre propriedade e vou discorrer bastante sobre a função social da propriedade. Mas nesse momento de agora, eu não estou falando em função social da propriedade. Isso é muito importante que você guarde. Eu estou falando em função social da posse. O exercício da posse também deve cumprir com uma função social. O exercício da posse também está funcionalizado. Não deve ser um exercício só para fins individualistas e etc e tal. Não, também tem uma função social. E a gente tem alguns exemplos de função social da posse que estão previstos no Código e que a gente costuma verificar no dia a dia. Dois deles estão relacionados à diminuição do prazo para uso capião de bem imóvel. O prazo para uso capião de bem imóvel tem várias formas de uso capião, vou falar de duas formas de uso capião específicas. A primeira forma de uso capião é a uso capião extraordinária de bem imóvel. É aquela em que a pessoa não precisa nem ter posse de boa-fé, nem justo título. Basta prazo e posse. A pessoa precisa ficar na posse de um imóvel
por 15 anos. E daí ela adquire a propriedade por uso capião. A gente deixou bem claro agora há pouco a diferença entre a propriedade e a posse. O proprietário tem lá os 4 poderes, pode eventualmente estar destituído de um, mas o possuidor não é proprietário. Eu posso ter como possuidor o locatário, o comodatário, o usufrutuário, o posseiro mesmo que invadiu ali e está exercendo a posse, etc. Então é bem importante você sempre lembrar disso. Posse e propriedade não são o mesmo instituto. São institutos que se relacionam, mas que são distintos. Eu tenho vários sujeitos que são possuidores, mas não têm propriedade, como eu acabei de dar exemplo agora do locatário, do usufrutuário, comodatário e etc. Bom, então vem comigo agora para a gente pensar no seguinte, olha, na uso capião nós temos um meio de aquisição da propriedade que decorre da posse. Um possuidor, preenchidos alguns requisitos, ele vai ter o direito também de adquirir a propriedade. Temos várias formas de uso capião, temos uso capião para bens móveis e temos uso capião para bens imóveis. A forma específica de uso capião que eu estou tratando agora é a uso capião extraordinária de bem imóvel. Ô João, não é o uso capião? Tem essa discussão, tá? Se a gente for ver o gênero no dicionário, ele pode usar os dois. Antigamente a gente falava em o uso capião, o código antigo tratava como um substantivo masculino, o código de 2002 tratou como um substantivo feminino. Qualquer um dos dois é válido. Como o código de 2002 utiliza como um substantivo feminino, a uso capião, a gente tem usado da mesma forma. Então vamos tratar da uso capião extraordinária. Essa forma de uso capião é que exige o menor número de requisitos para se adquirir a propriedade. Como são poucos requisitos, o prazo é muito maior. Você vai aprender comigo aqui que quanto maior o prazo, menor o número de requisitos para adquirir a propriedade por uso capião. Quanto menor o prazo, maior o número de requisitos. Isso é importante você guardar e faz todo sentido. A ideia qual é? Quanto mais tempo eu for ficando no imóvel, menos eu vou ter que provar para adquirir a propriedade por uso capião, porque eu já estou há muito tempo lá. Quanto menos tempo eu for ficando no imóvel, mais eu vou ter que provar para adquirir a propriedade por uso capião. Essa forma de uso capião, a uso capião extraordinária, é aquela que exige o maior prazo. Alguém precisa ficar num imóvel por 15 anos, exercendo a posse mansa e ininterrupta. Se ele ficar no imóvel por 15 anos exercendo a posse mansa e ininterrupta, ele vai adquirir a propriedade por uso capião. Essa é a regra geral. Essa regra está no artigo 1238 do Código Civil, no seu caput. Então precisa de 15 anos de posse ininterrupta e pacífica para adquirir a propriedade por uso capião de um bem imóvel. Caput do artigo 1238. Mas esse prazo, de acordo com a regra do parágrafo único, ele pode cair para 10. Se essa pessoa usa o imóvel como moradia, ou se ela faz no imóvel alguma obra ou algum serviço produtivo. Aí nós temos uma ideia de função social da posse. Função social da posse. O que é isso, João? A moradia é considerada um direito fundamental, um direito social, está no artigo 6º da Constituição Federal. Então, se a pessoa está usando o imóvel como moradia, a posse está revertendo de uma forma socialmente útil. Tem alguém que está exercendo a posse para garantir a sua moradia. Como moradia é um direito fundamental, essa posse exerce uma função social. Daí o legislador vai lá e diz o seguinte, ó, como a posse está exercendo uma função social, ao invés de 15 anos para adquirir propriedade por uso capião, precisa de 10. Então aqui é um exemplo muito importante que está positivado, que está no código de função social da posse. Como a pessoa usa o imóvel como moradia, como a pessoa faz do imóvel a sua moradia, a moradia da sua família, ao invés de esperar 15 anos, ela espera 10 e adquire a propriedade. No mesmo parágrafo único do artigo 1238, nós temos outro exemplo de função social. Se a pessoa está no imóvel e faz com que esse imóvel venha a ter um serviço ou uma obra que é produtiva, ele também está revertendo de alguma forma para o interesse público, para o interesse social, também está cumprindo com a sua função social. Então vamos pensar que é um sítiozinho. Eu invado o sítio e ponho o pé para cima lá, eu tenho uma casa na cidade, ponho o pé para cima e no meu sítio eu tenho piscina,
campo de futebol, eu só uso para fazer churrasco e etc e tal. Não está tendo fim socialmente útil nenhum. Como eu já tenho moradia na cidade, vou ter que esperar 15 anos para adquirir a propriedade por uso capião. Agora, se eu fizer diferente, se eu pegar esse sítio, plantar, cultivar, tornar esse sítio produtivo, e daí eu estou plantando, estou produzindo alimentos, estou criando gado e etc e tal, agora a minha posse está cumprindo com uma função social. Ao invés de esperar 15 anos para adquirir a propriedade, eu só espero 10, porque a posse cumpriu com a sua função social. Então faz sentido. Esse é um exemplo de função social da posse, a diminuição do prazo para uso capião de bem imóvel. Ocorre na uso capião extraordinário, o prazo cai de 15 para 10, artigo 1238, parágrafo único, e ocorre também na uso capião ordinário, o prazo cai de 10 para 5. O uso capião ordinário exige justo título e boa-fé. Nós vamos falar sobre o uso capião no momento apropriado. Daí o prazo cai de 10 para 5, de acordo com a regra do parágrafo único. Outro artigo agora, o artigo 1242. Cai de 10 para 5 se a pessoa usa imóvel com moradia ou presta obras ou serviços de interesse social ou economicamente relevantes. São dois exemplos aqui importantes de função social da posse. Se você quiser anotar, porque eu acabei falando rápido, o primeiro está no parágrafo único do artigo 1238 do Código Civil, a queda do prazo de 15 anos para 10 da uso capião extraordinária, se a posse estiver cumprindo a sua função social. O segundo prazo, pode anotar aí, está no artigo 1242, no seu parágrafo único também do Código Civil, a queda do prazo de 10 anos para 5 anos, se a posse estiver também cumprindo com a sua função social. Mas tem um outro grande exemplo de função social da posse, que é uma inovação que veio trazida pelo Código Civil 2002, que é muito controvertida e tem sido aplicada. O STJ aplicou recentemente num caso emblemático que eu vou trazer para você. Qual é o outro exemplo de função social da posse? Esse está previsto, para ficar bonito, nos parágrafos 4º e 5º do artigo 1228 do Código Civil. Parágrafos 4º e 5º do artigo 1228. É uma hipótese de, hoje chamada, desapropriação judicial por posse pro labore, por posse trabalho. Desapropriação judicial por posse trabalho ou por posse pro labore. Jão do céu, o que é que significa isso? Significa o seguinte: quais são os requisitos para que isso aconteça? De acordo com o parágrafo 4º do artigo 1228 do Código Civil, tem vários conceitos indeterminados que nós vamos ter que analisar pontualmente no caso concreto, você vai entender melhor já já. Deixa eu colocar os requisitos aqui. De acordo com o parágrafo 4º do artigo 1228, se alguém está exercendo se um considerável número de pessoas, e está na posse pacífica e de boa fé, um considerável número de pessoas, já a gente vai analisar cada um desses requisitos. Está na posse pacífica e de boa fé, de uma extensa área, não diz quanto, de uma extensa área, está conjuntamente, vai ser considerado o número de pessoas, nessa extensa área, uma posse pacífica de boa fé, por 5 anos no mínimo, e estão exercendo, praticando, realizando obras ou serviços de interesse social ou economicamente relevante, o juiz vai poder fixar uma indenização para que eles paguem para o proprietário e aí venham adquirir a propriedade. João, explica melhor. Então vamos lá, vamos pegar alguns conceitos indeterminados que estão no parágrafo 4º desse artigo 1228. O primeiro, um considerável número de pessoas. E a gente quer sempre se arraigar a um número, né? No direito, a gente não deve se arraigar a um número nesse caso, não. Isso aqui é um conceito determinado que vai ser analisado de acordo com o caso concreto. Por quê? Porque pode ser um imóvel urbano, e daí um considerável número de pessoas podem ser 10, 20, ou pode ser uma área muito grande, eu posso ter aí 1000 pessoas. Nós vamos ver um exemplo de 40 mil pessoas, eu falo já para você. Então, isso tem que ser analisado de uma forma mais ampla. O juiz vai analisar o caso concreto para definir o que é um considerável número de pessoas. Mas é o primeiro requisito. Muitas pessoas, vários possuidores, portanto, não pode ser um só. Tá. Segundo requisito, eles têm que estar numa posse mansa e de boa fé. Não cabe essa hipótese para a posse de má fé. Eles têm que estar de boa fé durante, no mínimo,
5 anos. Então, requisito 2, posse, mansa e boa-fé. Requisito 3, o prazo, por no mínimo 5 anos. Tá? Requisito 4, de uma extensa área. De novo, um conceito indeterminado, assim como um considerável número de pessoas. Uma extensa área. Depende, se for uma área urbana, 300 metros quadrados pode ser considerado uma extensa área, 1.000 metros quadrados pode ser considerado uma extensa área. Mas e se for uma área rural? A área rural nós vamos medir em hectares, por exemplo, cada hectare são 10.000 metros quadrados. Então, por isso que o conceito é aberto para o juiz poder analisar o caso concreto. Então, repare, ó, considerável número de pessoas na posse pacífica, ininterrupta de boa-fé, por 5 anos no mínimo, de uma extensa área. E tem um quinto requisito. Esse quinto requisito seria realizar obras ou serviços de caráter social ou economicamente relevante. Então o juiz vai analisar, será que esse serviço tem um fundo socialmente relevante? Será que esse serviço tem um fundo economicamente relevante? E daí, se o juiz analisar, olha o que vai acontecer. As pessoas não são as donas do imóvel, mas elas vão ter direito de adquirir a propriedade desse imóvel contra a vontade do proprietário. Imagina que sou eu o proprietário, tomaram meu terreno de boa fé ali, porque eu autorizei em algum momento, e agora estão lá há 5 anos realizando um serviço socialmente útil, estão tirando crianças de rua, fizeram lá um abrigo para as crianças, estão dando saúde, educação, abrigo e etc e tal. 5 anos depois, fala assim, não, só, sai todo mundo daí, vai embora, eu quero o imóvel de volta. Eu falei, opa! Nós somos várias pessoas, estamos realizando um serviço socialmente útil, estamos aqui há no mínimo 5 anos, nossa posse de boa-fé que você tinha autorizado, a gente quer adquirir a propriedade do imóvel. Não, eu vou vender para uma incorporadora aqui que eu vou ganhar uma grana e etc e tal. Não, eles vão a juízo, o juiz fixa uma justa indenização, eles me pagam e adquirem a propriedade, mesmo contra a minha vontade. Tem um caso emblemático da capital do estado do Acre, Rio Branco, que vários bairros, são 4 bairros que foram invadidos na década de 90. O dono do imóvel entrou com uma ação de reintegração de posse, e só que ela não foi cumprida. Apesar de ter uma liminar para cumprir, o Estado acabou não cumprindo. E o que aconteceu? Não cumpriu, e aquela área que era uma área extensa, ela acabou sendo povoada. As pessoas começaram a chegar lá e ela virou, era uma área tão grande que viraram 4 bairros na capital do estado do Acre. Tinha 40.000 pessoas morando nesses 4 bairros 25 anos depois, quando chegou no STJ. O STJ falou assim, o que eu faço agora? Não dá para tirar 40.000 pessoas, 4 bairros, o município ele trouxe todas as... fez o arruamento, trouxeram água, energia, saneamento e etc. Tinha 4 bairros ali, não tinha mais o que fazer. O dono falava, mas o imóvel é meu, eles invadiram e etc. Neste caso, o STJ decidiu para a aplicação dessa desapropriação judicial por posse de trabalho, dizendo o seguinte, olha, realmente o imóvel é dele, mas a posse está cumprindo uma função social. Eu tenho 40.000 pessoas ali, tenho milhares de famílias que estão vivendo ali, tem toda uma economia que está girando em torno desses bairros. Agora, o que resta para o proprietário? Receber uma indenização, os possuidores vão adquirir a propriedade. Então aqui nós temos um exemplo clássico da posse cumprindo a sua função social.